Wegovy ou Ozempic? Qual é a principal diferença? Será que tem diferença? E se tiver, qual é a principal diferença entre essas medicações? Será que tem uma que é melhor do que a outra? Será que tem uma que vale mais a pena do que a outra? Será que tem uma que causa mais perda de peso? Será que tem uma que causa mais efeitos colaterais? Quais são as diferenças entre o Wegovy e Ozempic? Tá? Eu separei aqui algumas perguntas, pessoal, que eu vou responder nesse vídeo de hoje, tá bom? Então a gente vai falar aí qual a principal diferença entre o Ozempic e o Wegovy no tratamento da obesidade, do sobrepeso. A gente vai falar para quais casos essas medicações podem ser indicadas. Vamos falar também qual é a medicação que apresenta maior perda de peso e vamos falar também se existem realmente diferenças significativas com relação aos efeitos colaterais dessas duas medicações. Beleza? Então, se você gostou do tema desse vídeo, se esse tema te interessa, você já sabe, vai sentar o dedo no like e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais no crescimento do canal e ajuda demais ao YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, então o YouTube começa a entregar mais esse tipo de conteúdo para você. Fechado? Sem mais delongas, vamos logo para o tema do vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Túlio, eu sou médico, trabalho com emagrecimento e terapias de reposição hormonal. Nesse vídeo, então, como você viu na introdução, a gente vai fazer uma comparação aí sobre o Ozempic e o Wegovy. Nós vamos comparar essas duas medicações, beleza? Vamos comparar essas duas canetinhas aí do emagrecimento. Fechado? Então, pessoal, separei aqui algumas perguntas para responder para vocês e ao longo da resposta dessas perguntas eu vou trazendo aí a comparação entre essas duas medicações. Beleza? Vamos lá! Qual é a principal diferença entre o Wegovy e o Ozempic no tratamento para emagrecimento? Pessoal, vamos lá, vamos entender o seguinte. O Wegovy e o Ozempic são marcas, são nomes comerciais de medicações, tá bom? Igual a gente tem, por exemplo, Novalgina, que nada mais é do que a dipirona. O Wegovy e o Ozempic são duas marcas que trazem a mesma medicação, que é a semaglutida. Então, o que funciona é a semaglutida, que é o nome de fato da medicação. A marca Wegovy e a marca Ozempic nada mais são do que nomes comerciais para essa molécula de semaglutida, que é de fato o remédio ali que traz a perda de peso, tá bom? A grande questão é o seguinte, pessoal. O Ozempic existe em apresentações, em dosagens diferentes das dosagens que existem comercialmente do Wegovy. Por que que isso acontece? Porque ao longo dos estudos com essa medicação, ao longo dos estudos com a semaglutida, os pesquisadores viram que a semaglutida em doses maiores, em doses de até 2,4 miligramas, a semaglutida ela causava mais perda de peso e tinha uma segurança muito grande para ser utilizada. O Ozempic, ele apresenta doses na caneta, teoricamente, de até 1 miligrama e o Wegovy apresenta doses de até 2,4 miligramas. Mas você pode usar as duas medicações. O que vai depender é a dose semanal que você fizer, seja de Ozempic ou seja de Wegovy, beleza? A grande questão é que geralmente nas canetas de Wegovy a gente tem mais medicação no total do que nas canetas de Ozempic. Mas você pode utilizar a mesma dose que você utilizaria com a caneta de Ozempic, utilizar na caneta de Wegovy, utilizar na caneta de Wegovy e utilizar na caneta de Ozempic. É a mesma medicação, somente vem em concentrações, em dosagens preparadas na caneta diferentes, beleza? Dito isso, pessoal, logo a gente percebe que existem grandes diferenças entre o Ozempic e o Wegovy? Não muito. Geralmente a gente vai ver ali a diferença em preço, talvez o Wegovy seja um pouco mais benéfico, pensando na dose total que você vai adquirir pelo preço que você vai pagar. Talvez o Ozempic seja mais benéfico, vai depender aí de região para região, de cidade para cidade. Inclusive, comenta aqui nesse vídeo quanto é que está o preço do Ozempic aí na sua cidade, na farmácia, quanto que está o preço do Wegovy aí na farmácia da sua cidade. Comenta para a gente ir sabendo aí quanto é que está o preço dessas medicações ao redor
do Brasil, beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos responder mais uma pergunta. Para quais casos o Ozempic e o Wegovy podem ser indicados? A grande indicação dessas medicações, a grande indicação que eu sempre falo aqui no canal para vocês, pessoal, inclusive tem outros vídeos aqui no canal sobre o Ozempic, sobre o Wegovy também, tá? A grande indicação é o tratamento da obesidade e do tratamento do sobrepeso com complicações. Além disso, essas medicações também podem ser usadas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, o diabetes 2, tá bom? Diabetes do tipo 2 também pode ser tratado com essas medicações, beleza? Então, se é um paciente com obesidade ou se é um paciente com sobrepeso e complicações decorrentes do sobrepeso, como o próprio diabetes, colesterol, pressão alta, dores articulares, essas complicações em decorrência do sobrepeso, ou se é um paciente diabético, é um paciente que provavelmente tem indicação para o uso de alguma dessas medicações. Obviamente, a prescrição, o acompanhamento deve ser feito por um médico, tá, pessoal? Você não vai sair, por favor, não saia utilizando medicações aí sem orientação, sem acompanhamento médico. Mas, de uma maneira geral, essas são as principais indicações para o uso dessas medicações, beleza? Então vamos responder aqui, ó. Qual é a medicação que apresenta melhores resultados em termos de perda de peso? Pessoal, sinceramente, não tem diferença, porque é a mesma medicação. O que vai mudar é a dosagem. Então, no Wegovy você tem a caneta lá até de 2,4 miligramas que você poderia fazer essa dose semanal, 2,4 miligramas por semana de semaglutida. Mas você consegue fazer essa mesma dose de 2,4 miligramas por semana com Ozempic. Você vai precisar de girar mais vezes ali a caneta de Ozempic, né? Porque a maior caneta que a gente tem de Ozempic, ela dispara até no máximo 1 miligrama. Então você dispara 1 miligrama, fez 1 miligrama. Mais 1 miligrama, fez 2 miligramas. Depois dispara 0,4 miligramas. Você pode fazer isso com a caneta do Ozempic. É que a caneta do Wegovy ela já vem mais preparada para disparar essa dose maior. Mas o resultado vai ser o mesmo. Por quê? Porque você vai estar aplicando a mesma medicação. Então, eu não vejo diferença entre as duas medicações, desde que feitas em doses similares. É claro, se você utilizar 1 miligrama da caneta do Ozempic ou se utilizar 2 miligramas na caneta do Wegovy, obviamente você vai perder mais peso com o Wegovy, porque você está usando uma dose maior de semaglutida, mas você pode fazer essa mesma dose com a caneta do Ozempic, você só vai precisar girar ela mais vezes. Então eu vou falar para vocês, pessoal, não tem diferença. As medicações são as mesmas, que é a semaglutida. Então não tem por que haver diferença na perda de peso entre elas, tá? A não ser que você esteja usando em doses diferentes. Aí, obviamente, vai ter perda de peso. Quanto maior a dose de semaglutida que você estiver utilizando, mais perda de peso você terá, mas também maiores as chances dos efeitos colaterais. Então, falando de efeitos colaterais, também não vai ter diferença. O que vai depender é a dose de semaglutida que você está utilizando. Estou sempre batendo na tecla da dose, pessoal, porque de fato a molécula, o medicamento que tem ali dentro do Wegovy, dentro do Ozempic, é o mesmo, é a semaglutida. E os efeitos positivos, mas também os efeitos colaterais da semaglutida dependem da dose, assim como qualquer medicação. Então, se você estiver utilizando uma dose maior, você provavelmente vai ter maior capacidade de perder peso, mas você também tem maior chance de ter efeitos colaterais. Se você estiver utilizando uma dose menor, você vai perder menos peso, mas você também provavelmente terá menos efeitos colaterais. Beleza? Pessoal, então, eu acho que eu consegui, estou repassando aqui as perguntas que eu separei para responder, mas eu acho que eu consegui responder todas as perguntas que eu tinha colocado aqui no começo do vídeo, tá? Espero, pessoal, que tenha ficado bem claro esses pontos para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí as diferenças entre o Ozempic e o Wegovy, que nada mais são do que a mesma medicação com nomes diferentes, tá? Então, na verdade, a grande diferença é o nome, Ozempic, Wegovy, tá bom? Mas a medicação é a mesma. O Wegovy e o Ozempic têm apresentações, doses nas canetas ali diferentes, tá bom? Espero que isso tenha ficado bem claro. Se tiver mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo porque eu vou responder a sua dúvida. Lembrando de deixar o like, se inscrever no canal, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. Aqui no canal já tem outros vídeos
sobre o Ozempic, sobre o Wegovy, sobre o Mounjaro, sobre várias outras medicações para o emagrecimento, medicações utilizadas para o tratamento da obesidade. E se você quiser saber ainda mais, vou te dar a dica de ouro. Eu desenvolvi um curso, eu gravei um curso que se chama Emagrecimento, Métodos e Medicamentos. Nesse curso eu te falo tudo o que você precisa saber sobre esse tema. E se você se interessa em ter acesso a esse curso, corre aqui na descrição do vídeo, porque o link para o acesso a esse curso está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo de hoje. Um grande abraço e até o próximo vídeo.